Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 614. Very good! Muito bem. O Espírito de verdade era Jesus? Eu, estamos convencidos que sim. Não resta dúvida. Porém, aqueles que acreditam diferentemente, devemos respeitar. Allan Kardec deixou claro isso entre linhas em muitas passagens das suas obras. Vemos, por exemplo, em A Gênese, capítulo 31, no Livro dos Médiuns. Vemos em obras póstumas. Vemos nas revistas espíritas de 1861, de 1864, inclusive conversações. Vemos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Consolador Prometido, estava em meu escritório, diz-nos o ínclito codificador da doutrina espírita, considerando a comunicação dos espíritos, quando escutei repetidas pancadas. Fui pesquisar o que se tratava. Não logrei êxito, diz o codificador. Isso se deu no dia 24 de março de 1856, um ano antes da codificação. A codificação formalmente se deu no dia 18 de abril de 1857, num sábado lindo de primavera. E ele escutou as repetidas pancadas. No dia 25, no dia seguinte, portanto, de março de 1856, ele teve uma reunião na casa da senhora Budou, que é mãe das grandes médiuns que receberam as comunicações extraordinárias, Julie e Caroline Budou. E na casa da senhora Budou, então, um espírito chamado Zéfiro. Inclusive dizem que este Zéfiro era o próprio Valdo Vieira. Ele confirma depois isso, que ele era o amigo Zéfiro. E perguntando a Zéfiro, Kardec, através da senhorita Budou, perguntou ao Zéfiro, espírito familiar, amigo que ele estava, quem que estava chamando minha atenção na noite anterior? O espírito Zéfiro disse, ele está aqui, dirija-se a ele. E Kardec fez isso, e questionou, interpelou, por quê? O que estava acontecendo? E a conversação se discorre. Nós, então, portanto, acreditamos que Jesus, sim, era o Espírito de verdade. É, na verdade, o Espírito de verdade. Isso não é nada surreal, estrondoso, espetacular, maravilhoso, surreal. O maravilhoso, o fantástico, o surpreendente não é Jesus aparecer para Kardec e se apresentar como Espírito de verdade. O maravilhoso foi Jesus encarnar. O esplêndido foi Jesus encarnar. Jesus encarnando, aparecer para Kardec uma vez por mês, um quarto de hora, durante 15 minutos, uma vez por mês, isso não é nada surpreendente. Surpreendente foi Jesus encarnar. Demorou 2000 anos apenas para reduzir seu campo vibratório. Isso sim foi maravilhoso. Agora, Jesus aparecer para Allan Kardec, isso não é maravilhoso? Apareceu para Paulo de Tarso também? Recebeu o próprio Chico Xavier depois que este desencarnou? Nós temos uma concepção de um Jesus muito distante. É como se Jesus estivesse numa esfera inacessível. Lendo engano isso. Mesmo porque o Espírito, num grau superior, num grau que nós não podemos nem avaliar de Jesus Cristo, o Espírito comum, muitos deles têm a bilocação. Tem espíritos que têm a questão da bilocação, que estão em mais de um lugar. Vejamos, por exemplo, Antônio de Pádua, que estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se espíritos que não estão tão avançados em termos evolutivos têm esta propriedade natural, o que diremos de Jesus? Então Jesus estar conosco
Ele não precisa se locomover até nós. O Sol, por exemplo, o Sol está em toda parte e é um. O Sol está em toda parte, os raios do Sol estão em toda parte, ele é único. Então, quando nós pensamos, mas Jesus, o que tem isso? São conceitos, nós estamos enraizados em conceitos que limitam-nos. Não há nada de fantasioso em Jesus aparecer para Allan Kardec. Nós podemos nos comunicar com Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso irmão maior. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele atende às nossas súplicas. Ele entende as nossas necessidades. Inclusive, ele conversando, discorrendo a conversação lá, com a senhorita Boudon no dia 25 de março de 1856, que nós falamos, ele pergunta, mas você vai me ajudar também materialmente? Ele fala, claro que vou. Afinal de contas, eu amo você. Então, esse Jesus de que ele está numa região inabordável, ele é inacessível, ele é impenetrável, isso não existe. Nós temos que quebrar esse tipo de situação. Nós temos que romper esse tipo de situação. Veja Paulo de Tarso. Saulo até então. Saulo era um criminoso. Lapidou Estevão. Ou não, o Gesiel, irmão de Abigail. Não temos a questão do Gesiel, irmão de Abigail? O que Saulo fez? Saulo, o doutor da lei, que tinha cidadania romana, o que ele fez? Ele lapidiou Estevão. Lapidiou. Por quê? Porque Estevão não comungava da Torá. Ele achou aquilo lá um deserdado. Uma deserção. Então, abaixo a deserção, vamos matar. E mandou matar, realmente, como os costumes regiam, e matou o Estevão, o Gesiel, o Estevão, matou o Gesiel lá, o Estevão, e depois, quando ia buscar Ananias acabou perturbando a sua namorada, a sua noiva, Abigail, que era a irmã de Estevão, era noiva de Saulo de Tarso. O que queria fazer? Ia matar, mandar prender o Ananias, porque Ananias estava incutindo pensamentos esdrúxulos no cristianismo, sendo que a obrigação dele era defender a lei Torá, a lei mosaica, a Torá, portanto. E o que acontece? Ele, um criminoso, cheio de situações que desabonavam ele, no sentido de que era um homem muito rígido, era um homem realmente implacável. No entanto, Jesus o procura. Jesus o procura nas portas de Damasco, no umbral de Damasco, nos limites, no limiar de Damasco. E o converte. Agora, Jesus não pode ter aparecido para Allan Kardec, por que não? Nós não vemos, por exemplo, em João, capítulo 14, versículos 15 e seguintes, o Consolador prometido. Agora, Jesus não pode aparecer para Kardec, intuí-lo? Porque Kardec tem uma missão muito nobre. Jesus não pode aparecer em sonho, em inspiração para grandes dirigentes da humanidade? Por que não pode? Por que Jesus está tão distante de nós assim? Por que nós não somos merecedores da presença do divino Jesus? Sendo que o impossível ele fez, que foi encarnar? Inclusive Ramatiz, o indo-chinês, ele fala-nos, por exemplo, que era mais fácil colocar o sol em toda a sua grandiosidade num jarro de barro do que Jesus encarnar. E Jesus encarnou por amor, entrando nessa psicosfera densa, entrando nestas forças telúricas. Jesus estava além das reencarnações. Jesus que tinha quebrado há bilhões de anos os ciclos reencarnatórios, inclusive os planetas que Jesus trafegou evolutivamente, já são poeiras siderais, nem existem mais. Tão antigo que Jesus é. Inclusive Jesus é o grande governador do planeta Terra. O grande governador do planeta Terra. Jesus teve contato direto com Ismael, por exemplo. Ismael, que é um dos grandes líderes do Brasil. Esses espíritos conversam com Jesus constantemente. Agora, nós acreditamos que não, esse Jesus não pode chegar até nós. Jesus está num processo impenetrável. Não, isso aí não tem o menor sentido. Nós estamos ainda com a mente muito fechada. Agora, não podemos, é claro, ficar perdendo tempo em discussões. Não, não é. Isso é uma infantilidade muito grande. Isso não vai levar absolutamente nada. Mas como alguns irmãos querem saber a nossa posição, nós acreditamos que Jesus é espírito de verdade, mas isso seguramente. Jesus é meu patrão, Jesus é meu amigo. Se você acha que você não pode chegar até Jesus, eu sei que eu posso chegar até Jesus. Jesus me ouve, me atende. Eu converso com Jesus constantemente. Eu tenho certeza que ele sabe de todos os meus dramas, meus conflitos, assim como ele sabe do seu. Se ele é um espírito de escola, se ele é um espírito extremamente elevado, como que ele não vai saber do que está acontecendo comigo, por exemplo? Chico Xavier teve a oportunidade de dizer, por exemplo, para Geraldo Lemos Neto, que lá em Saturno, uma criança em Saturno, ela sabe de tudo o que acontece
no sistema solar. Em termos de consciência, ela tem uma abrangência holística. Ela sente todas as consciências que estão no sistema solar, bastando ela se concentrar. Imagine bem, olha Jesus, que está muito além, inclusive ele participou da construção do sistema solar. Muitos grandes mestres de escola abalizados alegam isso. Então Jesus sabe de tudo o que acontece. Nós, seres humanos, não temos a tecnologia que fez o que com o mundo? Um mundo tão vasto, cheio de continentes, um mundo habitado por bilhões de pessoas. Nós não unimos tudo num celular. Temos todas as informações que precisamos, bastando clicar um botão, deslizar a mão num aparelho qualquer. Imagine bem numa esfera que nós não podemos nem ainda penetrar. Então, basta um pensamento, um ligeiro pensamento, para que Jesus tome conta de nós. Basta acreditar, Jesus é o Consolador prometido? Evidente que sim. Não só dentro do Espiritismo, Jesus também dirige outras naus. Claro que sim. Os destinos da Igreja Católica, por exemplo, ou os destinos da Igreja Católica estão deserdados do amor de Jesus. O Oriente Médio, por exemplo, se ele é o governador do planeta Terra, o Oriente Médio está o quê? Órfão de Jesus? Óbvio que não. Então temos que quebrar estes grilhões que nos tolhem. Isso dificulta uma visão um pouco mais abrangente acerca de assuntos desta natureza. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!